Boa tarde a todos. Eu sou, como o professor Juliano falou, eu sou Isabel Biquili Nunes. Vou apresentar agora a defesa, do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Oportunidades para geradores de energia elétrica no âmbito da geração distribuída, um estudo sobre o artigo número 15 do Marco Legal da GD. Como orientador, eu tenho o professor Dr. Juliano Arnes Campinelli. Passando brevemente aqui pelo sumário, vou abordar um pouco sobre a introdução, a análise do setor elétrico, o contexto aí da geração distribuída no Brasil, passar um pouco sobre a metodologia utilizada nesse trabalho e os resultados e as discussões. A geração distribuída ela tem se tornado cada vez mais protagonista no setor de energia e ela possibilita a democratização do acesso à energia limpa. Até agora, o final de novembro de 2022, a GD tinha alcançado a marca de 15 gigawatts no Brasil, de potência instalada. Um dos motivos para esse forte crescimento da GD no Brasil se deve pela regulação da ANEEL, pela Resolução 482 de 2012, que estabeleceu os critérios necessários para o consumidor gerar a própria energia. E a ANEEL revisou essa Resolução 482 e publicou posteriormente a Resolução 687. E uma das alterações feitas por essa resolução foi a inclusão da modalidade de geração compartilhada, como uma modalidade de GD. E a geração compartilhada ela vem sendo muito discutida no mundo como uma das oportunidades de ter acesso à energia limpa de forma mais barata. Algumas vantagens da geração compartilhada são a ausência do investimento inicial, não precisa de local ou telhado adequado para a instalação de uma usina solar fotovoltaica, por exemplo, mas uma das desvantagens é que é obrigatório que os consumidores estejam na mesma distribuidora de energia, Então, limita aí um pouco a área de cobertura de potenciais consumidores para essa usina. As concessionárias de energia, elas são empresas que normalmente estão ou em estados inteiros, ou em grandes centros urbanos. Então, uma das hipóteses desse trabalho é de que o valor para construir um terreno, para construir uma usina de geração distribuída de um terreno, ele é mais custoso em centros urbanos do que em cidades do interior. E com o artigo número 15 da Lei 14.300, de 2022, esse desafio ele pode ser superado, porque o artigo número 15 diz que os excedentes de energia provenientes de usinas de micro e mini geração distribuída podem ser alocados, vindos de permissionárias, podem ser alocados em concessionárias de energia, onde a permissionária está localizada. Os objetivos desse trabalho são compreender se a Lei 14.300, por meio do artigo número 15, aumenta realmente as possibilidades, as oportunidades para os geradores de energia elétrica, integrando áreas de permissão às áreas de concessão do serviço de distribuição, analisar as mudanças regulatórias promovidas pela Lei 14.300 no ambiente regulado pela Resolução Normativa 482, mapear as permissionárias e concessionárias de energia elétrica no Brasil, com foco no estado de São Paulo, realizar a modelagem econômico-financeira de uma usina de mini geração distribuída na modalidade compartilhada, em 3 situações diferentes, e analisar se a alocação de energia de permissionária para concessionária vai impactar positiva ou negativamente os projetos estudados. A partir dos anos 90, o setor elétrico mundial começou a passar por reformas na sua operação, e o objetivo principal dessas reformas é criar incentivo para o comportamento eficiente das empresas através da introdução da competição. Para o setor de energia, tem algumas barreiras que tornam essa introdução da competição mais complexa do que para as demais atividades econômicas. O Brasil passou por 2 reformas no setor elétrico brasileiro, que é o SEB, e a primeira foi em 1996, que ocorreu a privatização das companhias operadoras e a criação da ANEEL, e a segunda reforma ocorreu em 2004, que houve a introdução do novo modelo do setor elétrico. Essas reformas, elas resultaram na desverticalização do setor, porque, tradicionalmente, todas as atividades do setor de energia eram executadas por uma mesma empresa. Então, ocorreu a separação aí dos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. O transporte de energia ele é considerado um monopólio natural, já que é inviável a duplicação das redes por onde a energia passa. Então, a distribuição e a transmissão são segmentos que não têm competição. Então, a livre concorrência ficou por conta das pontas da cadeia, da geração e comercialização. As reformas ocorridas no setor elétrico brasileiro resultaram na estrutura que nós temos hoje. Então, aqui nessa figura estão as instituições do setor elétrico brasileiro, e eu vou dar enfoque aqui para 2. A primeira é o Ministério de Minas e Energia, o MME.
é responsável pela condução das políticas energéticas do país, e a ANEEL, né, que é a agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por regular e fiscalizar a produção de transporte de energia elétrica e estabelecer as tarifas das distribuidoras, entre outros. Nesse trabalho eu vou falar bastante da ANEEL, né, e basicamente ela tem que garantir aos consumidores o pagamento de uma tarifa justa, né, pela energia que é fornecida, enquanto preserva o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias para que elas possam prestar o serviço com a qualidade contratada. Aqui na ponta, né, da figura, nós temos os segmentos de geração, distribuição e transmissão, que darei mais atenção a seguir. A geração, ela está no início da cadeia, né, de energia e ela é responsável por produzir energia e injetar nos sistemas de transporte. Já a transmissão, ela é responsável por transportar a energia vinda, né, da geração por longas distâncias. E, por fim, a distribuição, ela é responsável por receber energia do sistema de transmissão e distribuir para todos os consumidores. Então, percebe-se que os agentes, né, que compõem o setor elétrico brasileiro, eles têm função complementar, então todos precisam funcionar muito bem para que a energia realmente chegue no consumidor final. Então, tem características na forma de contratação da distribuição que acaba por dividir as distribuidoras entre permissionárias ou concessionárias de energia, como vai ser observado a seguir. A Resolução Normativa número 1000, de 2021, resume as principais regras da ANEEL para a prestação de serviço público de distribuição. E, de acordo com ela, a distribuidora é o agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica. Os contratos de concessão e permissão, eles têm algumas diferenças, né? Mas é possível considerar que o contrato de concessão tem maior segurança jurídica que o de permissão. As permissionárias, elas se iniciaram no Brasil através das cooperativas de eletrificação rural, né? Colaborando para atender as áreas que não eram atendidas pelas distribuidoras, né? Normalmente áreas rurais. E diante do crescente desenvolvimento das regiões que as cooperativas atuam, elas passaram a ter características similares às concessionárias de energia. Então, a Resolução Normativa 205, de 2005, enquadrou as cooperativas, definiu os procedimentos para enquadrar as cooperativas como permissionárias e a regularização foi concluída pela ANEEL em 2020. Atualmente, a distribuição do Brasil é feita por 53 concessionárias e 52 permissionárias, como é possível observar nessa figura, que mostra o mapa das distribuidoras. Então, cada cor diferente é uma distribuidora diferente. E é possível observar também que as permissionárias de energia, que são essas áreas menores pintadas, elas estão localizadas, concentradas no sul e no sudeste. Esse trabalho focou em 2 distribuidoras do estado de São Paulo, né, por ser o estado mais populoso do Brasil, e o terceiro com mais permissionárias de energia. A concessionária que será analisada nesse trabalho é a Neoenergia Electro, né, que nesse trabalho vou chamar apenas de Electro, e a permissionária Cooperativa de Energização e Desenvolvimento do Vale do Mogi, que será chamada de Servan. Aqui é possível observar, né, nesse mapa, a diferença entre as áreas das distribuidoras, né? A Electro, a área em amarelo claro, né, atende boa parte do estado de São Paulo e regiões próximas à região metropolitana também de São Paulo. E a Servan é essa área marrom, né, que está destacada aqui em vermelho. Então, dá para ver bastante a diferença aí da área atendida pelas 2 distribuidoras. O consumo crescente de energia, né, juntamente com o impacto ambiental causado pelos combustíveis fósseis, levaram o governo a pensar em novas formas de gerar energia. Então, as fontes renováveis, elas são uma alternativa, né, para reduzir os impactos causados pela dependência mundial dos combustíveis fósseis. A matriz elétrica do Brasil, ela já tem a sua maior parte renovável, né? Então, em 2021, as fontes renováveis representavam 78% da oferta interna de eletricidade, com destaque, né, para a fonte hídrica, seguida de eólica, biomassa e solar. O aumento do consumo de energia elétrica no Brasil, no longo prazo, ele vai resultar na necessidade de uma forte expansão da capacidade de geração do sistema elétrico. Então, a geração distribuída, né, a AGD, ela é uma possível alternativa para o atual modelo de planejamento e expansão do sistema energético brasileiro. Juntamente com outras alternativas, né, a AGD ela tem potencial para ser muito importante na segurança energética. Mas o que é a AGD? Né? Então, a geração distribuída é a instalação de centrais geradoras de pequeno porte situadas próximos aos centros de consumo de energia elétrica. E alguns fatores tornaram o investimento na geração própria bastante rentável no Brasil.
Então, como a disponibilidade das fontes renováveis no Brasil, o alto valor das tarifas de energia elétrica e um modelo de compensação de créditos muito favorável. A ANEEL promoveu a consulta pública número 15 de 2010 e a audiência pública número 42 de 2011, né, e elas tiveram como objetivo debater sobre a conexão da GD de pequeno porte na rede de distribuição, e elas resultaram na REN 482 de 2012. A resolução 482 estabeleceu as condições gerais para o acesso à micro e mini geração distribuída e também criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, né, o SCE, que é conhecido internacionalmente como net metering. No sistema de compensação, a distribuidora ela funciona como uma bateria que armazena o excedente de energia, né, da unidade consumidora que tiver geração superior à consumida naquele mês, e os créditos podem ser usados para diminuir as faturas nos meses seguintes. Para incentivar o crescimento da GD e aumentar o público que pode ser atendido pelas energias renováveis, a ANEEL revisou a REN 482 e publicou a resolução 687 de 2015. E essa resolução definiu como microgeração distribuída centrais geradoras de energia com potência instalada menor ou igual a 75 kW e mini geração distribuída como central geradora de energia elétrica com potência instalada entre 75 kW e 5 MW. A resolução também incluiu modalidades de GD, como o EMUC, né, que é um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, onde é possível instalar um sistema de GD em condomínios e a energia ser repartida entre os condôminos. E também instituiu a geração compartilhada. Então, a partir de um consórcio ou uma cooperativa, os consumidores podem ter GD em lugar e compensar em locais diferentes e titularidades diferentes. Um ponto bem importante aqui é que a GD só pode compensar a energia na mesma distribuidora, né, em que a usina está instalada. O modelo de compensação vigente, né, do SCE era de que toda energia compensada, toda energia injetada compensava toda a energia consumida, né? Então, compensava todos os componentes tarifários. Porém, algumas distribuidoras e alguns consumidores não concordavam, né, com esse modelo e falavam que esse modelo transferia custos aos consumidores que não possuíam geração de energia. Então, ocorreram algumas análises pela ANEEL e, após 2 anos, em 6 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei 14.300, né, que instituiu o marco legal da microgeração e mini geração distribuída. Os objetivos principais são manter a viabilidade dos empreendimentos de GD e atender às exigências dos agentes de distribuição. Vou passar agora algumas alterações trazidas pela Lei 14.300, né, em relação às resoluções anteriores. Então, uma alteração bem significativa é o limite de potência instalada para a mini geração distribuída, que ficou de 75 kW a 5 MW para fontes despacháveis, como a fonte hídrica, e de 75 kW a 3 MW para as fontes não despacháveis, né, no qual a energia solar fotovoltaica se enquadra aqui. Outra alteração, né, que é considerada benéfica para a geração compartilhada é a inclusão dos termos de condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil criada para este fim. Então, além dos consórcios cooperativas, né, que já existiam, tem agora outras associações possíveis para geração compartilhada. A lei trouxe também a definição de uma associação que é exclusiva para a GD, que é o Consórcio de Consumidores de Energia Elétrica. Então, nesse consórcio pode ter a reunião de pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, evita muitos problemas com as distribuidoras, né, que não aceitam pessoa física em consórcio, só pessoa jurídica. Então, é uma alteração bem benéfica para o setor. Uma das alterações também que é considerada bem benéfica para a GD é a mudança no cálculo da demanda contratada, né, para as usinas de GD, já que agora os projetos de GD passam a pagar a TUS de G, que é a demanda aplicada às usinas geradoras, e a TUS de G, né, tem um valor bem menor do que a TUS de A4 Verde, que era a demanda aplicada anteriormente. E essa alteração vai ocorrer a cada 4 ou 5 anos, né, que é o período de revisão tarifária da distribuidora. A valoração dos créditos mudou, então essa alteração não agradou muito o setor, né, porque diminuiu o valor da energia elétrica que pode ser compensado. Então, os sistemas de geração distribuída que protocolarem o orçamento de conexão após 7 de janeiro de 2023 começam a pagar parte do FIO B, né? Então, é parte da tarifa que remunera as distribuidoras. Então, em 2023, começa o pagamento de 15% do FIO B e segue aumentando 15% até 2028. E, a partir de 2029, as novas regras serão definidas conforme o Conselho Nacional de Política Energética. Para as usinas de mini geração distribuída
acima de 500 kW em autoconsumo ou geração compartilhada, em que o titular detenha 25% do excedente de energia elétrica, as regras são outras. Então, a partir de 2023, já é pago 100% do fio B, 40% do fio A, 100% da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e encargos de pesquisa e desenvolvimento. Uma importante mudança trazida pela Lei 14.300, que é o objetivo do estudo desse trabalho, é a possibilidade do envio, né, de energia entre distribuidoras. Então, o artigo número 15, ele descreve essa possibilidade de transferência de excedente de energia de GD de permissionária de energia para concessionária de energia elétrica, onde a permissionária está localizada. Essa é uma das mudanças que somente poderá ser realizada após as definições estabelecidas na regulamentação técnica da ANEEL, uma vez que envolve 105 distribuidoras, então é um processo um pouco mais complexo. E em setembro de 2022, a ANEEL publicou a nota técnica 41 de 22, e ela dispõe que essa operação ela pode ser realizada se a permissionária tiver um contrato do uso do sistema de distribuição, né, o CUST, celebrado na condição de usuário do sistema da concessionária em questão. Outro ponto abordado pela nota técnica é que em até 5 dias úteis a partir da indicação das UCs beneficiadas, a permissionária deve informar a concessionária de energia da operação desta relação. E atualmente o prazo para alteração dos percentuais, né, do excedente de energia é de 30 dias, e para esta nova operação serão 5 dias a mais, né, serão 35 dias. Então pode haver um atraso aí na compensação de energia de 2 meses. Considerando o atual contexto de transição regulatória, o objetivo desse trabalho foi apresentar uma avaliação financeira dos impactos da Lei 14.300, né, especificamente o impacto do artigo número 15, em uma usina de mini geração distribuída localizada na Electro e na Servan, com características distintas. Foi escolhida para este trabalho uma usina solar fotovoltaica, né, por ser a fonte mais expressiva no setor de GD, correspondendo a 99,9% dos sistemas de GD instalados no Brasil atualmente. A GD fotovoltaica, né, cresceu 230% ao ano no Brasil desde 2013, e isso se deve aos incentivos do governo, decréscimo do valor dos equipamentos e ao fato do território inteiro do Brasil, né, estar quase todo com elevados índices de radiação solar. Então, foi analisada uma usina de geração compartilhada com as unidades consumidoras participantes do consórcio de consumidores de energia elétrica, por ser uma associação exclusiva para GD e para atender empresas e residências. Então, será apresentado o fluxo de caixa estimado do projeto para os próximos 25 anos e é considerado o tempo de vida útil dos módulos fotovoltaicos. Os indicadores econômico-financeiros utilizados para realizar as análises foram o payback time, que é o tempo de recuperação do investimento inicial, né, que é quando as receitas superam o capital investido, o valor presente líquido, o VPL, que é o valor do fluxo de caixa do investimento aplicado a uma taxa de juros e levado ao valor presente. Então, se o VPL for maior que zero, o investimento vale a pena, e quando se tem 2 VPLs positivos, né, escolhe-se o de maior VPL. Também vai ser analisado a taxa interna de retorno, né, a famosa TIR, que é a taxa financeira que consegue levar o VPL a zero, e a taxa mínima de atratividade, que é a TMA, que é o percentual mínimo que o investidor se propõe a ganhar. Então, é possível comparar a TMA com a TIR, e se a TIR for maior que a TMA, o investimento é atrativo. Entrando um pouco agora na parte da metodologia, né? Na primeira parte temos os custos do projeto, e vale ressaltar que as análises foram feitas em valores nominais, então não foram consideradas inflação sobre as receitas ou custos do projeto, e a TMA utilizada é de 6,17%, e no final do trabalho esse valor vai ser comparado com a TIR dos casos apresentados. O CAPEX é o principal custo na construção de uma usina solar, então é o investimento inicial para a compra dos equipamentos, painéis fotovoltaicos, inversores, para a contratação de sistemas de engenharia, entre outros. E o OPEX é relacionado à operação e manutenção da usina, então relacionados aos custos de aluguel do terreno, demanda contratada, etc. E para a realização das análises, foi considerada como entrada do fluxo de caixa a energia gerada da usina é multiplicada pela tarifa final do investidor e as saídas como os custos de implantação e manutenção da usina. Para este trabalho, então, foi analisada uma usina de mini geração nos 3 casos diferentes. O caso 1, energia gerada e consumida na Servan, na permissionária Servan, né, e na cidade de Porto Ferreira, e a demanda contratada é paga à Servan.
O caso 2 é a energia gerada e consumida na Elektro, na cidade de Araras, e a demanda contratada é paga à Elektro. E o caso 3, né, que é o caso com a vinda da Lei 14.300, que é a energia gerada na permissionária Servan e consumida na concessionária Elektro, que é a atual agente supridora da Servan, e a demanda contratada é paga à Servan. Então, para os 3 casos, foi utilizado o mesmo valor de potência nominal, de 1 MW, mesmo valor de potência pico, 1,3 MW pico, e a produção de energia de 2.225 MWh ano. Então, aqui as premissas que foram utilizadas para as análises: início das operações da usina em janeiro de 23, aplicação da tarifa B3 comercial para os consumidores do consórcio e a usina faturada pelo grupo A4. As tarifas foram consideradas em bandeira verde, pagamento da demanda contratada como TUS de G, a alíquota de PIS/COFINS 5%, ICMS 18%, investimento inicial próprio sem alavancagem, a degradação dos módulos fotovoltaicos 2% no primeiro ano e 0,5% nos demais, desconto de 10% fixo sobre a tarifa de energia, né, para os participantes do consórcio. E aqui, então, é considerado que o investidor não vai fazer a gestão da usina, então vai contratar uma empresa terceira para fazer essa gestão. Então, a taxa de remuneração para essa empresa é de 10% sobre a tarifa depois do desconto do cliente e depois dos impostos não compensados, e considera esse pagamento de 100% do FIU-B após 2029. A Lei Complementar 194, né, de 2022, trouxe algumas mudanças bem significativas para o setor de energia, uma vez que reconheceu a energia elétrica e combustíveis, entre outros bens e serviços, como essenciais. Então, a Lei Complementar colocou um teto, né, da alíquota de ICMS de 17% a 18%, né, dependendo do estado, e também colocou a não incidência de ICMS, né, sobre serviços de transmissão, distribuição e encargos relacionados à energia, que reduziu bastante a tarifa das distribuidoras. Então, os valores de cada componente tarifário, né, da Servan e da Elektro são obtidos pela ANEEL. Então, aqui nessa tabela é mostrado a TUSD, né, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, e a TE, que é a tarifa de energia, né, os valores vigentes em novembro de 2022. Então, em seguida, é aplicado os impostos incidentes, PIS/COFINS, ICMS, e também a alteração prevista pela Lei Complementar 194, para chegar nessa tarifa final aqui com impostos para cada distribuidora, e apresentado também o valor da demanda contratada, né, a TUS de G, em reais por quilowatt de cada distribuidora. O valor do CAPEX considerado para as usinas foi de R$ 4,35 por watt-pico, e o valor do OPEX normalmente é considerado como uma porcentagem do CAPEX, então, normalmente entre 2% a 3%. E aqui nessa figura a gente tem a composição da tarifa final do investidor. Então, nós temos a tarifa cheia, né, tarifa de energia cheia por impostos, desconta o desconto ofertado aos clientes, aos consumidores do consórcio, desconta os impostos não compensados e FIU-B, daí desconta também a taxa de remuneração para a gestora e chega aqui em verde na tarifa final do investidor. Para o caso 1 aqui, para vocês estarem as discussões do caso 1, a energia gerada e consumida na permissionária Servan foi considerado um OPEX de 1,5% do CAPEX, né, já que esse custo engloba aluguel de terreno, manutenção, e o CAPEX aqui ficou em 5.600.000, o OPEX quase R$85.000, e a demanda contratada R$177.000 por ano. Aqui, no lado direito, nós temos a tabela com a tarifa final do investidor e a geração de energia elétrica anual, em megawatt-hora, e é possível notar que a partir do ano 7, possível notar que os valores vão diminuindo, né, e a partir do ano 7 estabiliza esse valor, né, pois foi considerado o pagamento de 100% do FIU-B, né, e continua até o ano 25. A geração de energia também diminui, né, como foi comentado, considerando a degradação dos módulos, que diminui a eficiência, né, em 2% no primeiro ano e 0,5% nos demais anos. Nessa tabela, então, está apresentada a receita obtida a partir da geração, né, que é a tarifa do investidor multiplicado pela geração em megawatt-hora, os custos do projeto e, por fim, o fluxo de caixa por ano até o ano 25. É possível observar, então, que no ano 25 o valor de fluxo de caixa é de R$329.000. Importante lembrar esse valor para comparar depois com os outros valores. Aqui, para os resultados do caso 2, temos a energia gerada e consumida na concessionária Elektro, né? E aqui a Servan atende 6 municípios, e a Elektro atende 234. Então,
e os municípios atendidos pela Electro estão espalhados pelo estado de São Paulo, e alguns estão bem próximos à região metropolitana de São Paulo. Então, a hipótese aqui é de que o valor do aluguel de terreno para instalar uma usina é superior na Electro do que na Servan. Então, por esse motivo, foi utilizado um OPEX de 2,5%, né, do valor do CAPEX, que é superior ao caso 1. E aqui na tabela estão os custos do projeto, o CAPEX é igual, né, para as 3 usinas, o OPEX aqui chegando em R$ 141 mil, e a demanda contratada R$ 161 mil por ano. Então, na tabela ao lado também tem os valores da tarifa final do investidor, e pode-se perceber aí que o valor da tarifa é superior, né, nesse caso, aqui para o caso 1, porque a tarifa da Electro é mais alta do que a tarifa da Servan. Então, do mesmo modo que o caso 1, nessa tabela estão as receitas obtidas a partir da geração, os custos do projeto e o fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa no ano 25 é R$ 421 mil, superior ao do caso 1. Aqui, então, é o resultado do caso 3, que foi o caso simulado, né, com o artigo 15 da Lei 14.300, onde a energia é gerada na Servan e consumida na Electro, né? Então, o valor do OPEX foi considerado de 2% do CAPEX, porque, de acordo com a minuta para a regulamentação da ANEEL, da Lei 14.300, o interessado ele é responsável por eventuais custos tributários decorrentes dessa operação. Então, o gerador, o investidor, ele é responsável por custos adicionais que tiver. Então, para esse caso, foi considerado o valor da tarifa da Electro, né? Então, é a mesma do caso 2, e a demanda contratada é da Servan, porque que é igual ao caso 1, pela usina estar localizada na área da permissionária, né? Então, a demanda deve ser paga à Servan. Então, como nos 2 casos anteriores, o CAPEX é o mesmo e o que difere é o OPEX de R$ 113 mil. Por fim, nessa tabela estão as receitas obtidas a partir da geração, os custos e o fluxo de caixa do caso 3. Importante notar o fluxo de caixa no ano 25, né, que é de R$ 433 mil, superior aos 2 casos estudados anteriormente. Aqui, para a parte de discussões, a partir dos resultados obtidos, a gente conseguiu fazer algumas análises. Então, nessa figura aqui, a gente tem a comparação do VPL dos casos estudados. Então, o maior VPL é o do caso 3, né, de 7.200.000. E como foi apresentado anteriormente, quando comparados projetos com VPL acima de 0, escolhe-se o de maior VPL. E também foi realizada a comparação do payback time. E o do caso 3 foi o menor payback, né, de 8,7 anos. E sendo esse o melhor payback, né, que é o menor tempo que os lucros superam os custos. Como eu falei anteriormente, para esse trabalho não foi utilizada inflação nos custos do projeto ou inflação na tarifa de energia, mas, de acordo com pesquisas, a inflação energética é sempre muito superior à inflação comum. Então, uma das hipóteses também é de que se a inflação fosse uma das premissas desse trabalho, melhoraria bastante os valores de VPL e de payback time. E a TIR dos 3 casos foi superior à taxa mínima de atratividade, né, a TMA utilizada, que mostra a atratividade dos projetos, e a maior TIR foi do caso 3, aqui de 9,43%. Um ponto importante para a geração de compartilhada é a população que pode ser atendida, né, em cada distribuidor de energia, porque quanto mais unidades consumidoras podem ser prospectadas como clientes, significa mais consumidores potenciais para participar do consórcio e mais confiabilidade na receita que o investidor recebe. Então, a Electro atende quase 3 milhões de unidades consumidoras e a Servan atende um pouco mais de 4 mil. Então, percebe-se uma área de atuação infinitamente maior, né, para a GD compartilhada com a possibilidade desse envio de excedente de energia. A minuta de regulamentação da ANEEL, né, dispõe que essa operação do artigo número 15 deixa de ser possível caso o CUJ entre as distribuidoras deixe de vigorar. Então, para esse ponto, vale ressaltar a necessidade de maiores definições da ANEEL sobre o artigo número 15 e sobre o CUJ, assinado entre as distribuidoras, né, dessa operação, para garantir maior segurança jurídica para o gerador de energia. Então, por fim, a conclusão, esse trabalho abordou alguns aspectos importantes do setor elétrico brasileiro, né, e como a geração distribuída cresceu muito nos últimos anos e tem um papel muito importante na expansão e no planejamento do SEB. É possível constatar também que a Lei 14.300 trouxe mais segurança jurídica e previsibilidade para o setor de GD, e esse trabalho focou em analisar possíveis ganhos de receita, né, para o gerador de energia, com o artigo número 15 da Lei 14.300, que dispõe sobre a transferência de excedente de energia de permissionários para concessionárias. E dentre os 3 casos analisados, o caso 3, simulando a possibilidade de vinda com o artigo número 15, né, obteve os melhores resultados, maiores valores de VPL, menor payback time,
e tendo assim um retorno de investimento maior em menor tempo, né, que é sempre buscado por investidores de grandes projetos. E para definições mais concretas desta operação do artigo número 15, ainda é necessário que a ANEEL faça a regulamentação complementar da Lei 14.300. Né? Então, conclui-se que a geração compartilhada é uma modalidade de GD que auxilia o acesso à energia limpa dos consumidores que aderem a esse modelo. E, dadas as premissas desse trabalho, o artigo número 15, juntamente com a GD compartilhada, apresenta um aumento na viabilidade de projetos de GD e novas oportunidades para investidores geradores de energia no âmbito da geração distribuída no Brasil. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, primeiramente, o professor Leonardo e a doutora Letícia pela disponibilidade de participar da minha banca. Gostaria de agradecer também todo o suporte e compreensão do orientador, o professor Dr. Juliano. Gostaria de agradecer à minha família e aos meus amigos e ao meu namorado, que sempre me deram suporte também durante todos esses anos de graduação. Muito obrigada.